Ontem eu comentei com você que se Bitcoin continuasse subindo, eu não tinha mais interesse em compra e que a posição que eu já tinha montado dentro da carteira Rumo ao Milhão, ela já estava extremamente relevante e o suficiente para esse próximo rally. Só que eu também comentei com você na data de ontem que se Bitcoin voltasse a cair, eu iria acumular um pouco mais. Na análise de hoje, eu vou te explicar como que vai ser a minha estratégia e entenda, essa acumulação não é com dinheiro infinito, mas sim com dinheiro contado. E obviamente que essa acumulação ela também é de maneira estratégica, uma operação totalmente estruturada, com ponto de entrada e ponto de saída também. Mas vou te explicar na análise de hoje, através de dados, como que eu vou me comportar. Afinal de contas, nós não tivemos alta, mas estamos tendo quedas na data de hoje. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa análise de hoje. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, ontem eu comentei com você que eu já não teria mais interesse em comprar o Bitcoin, porque a gente já começava a ver ele em regiões de preço caro. Lembre-se, a nossa função, principalmente como trader, é comprar o ativo com baixo risco, vender ele com alto risco, consequentemente, o preço será barato quando a gente tiver baixo risco e caro quando a gente tiver alto risco. Mas nesse indicador aqui, o que nós buscamos são as regiões que nós vamos buscar por vendas e não mais por compras. E era a região que nós estávamos na data de ontem, que é nessa linha verde aqui em cima. Olha para o histórico aqui dos últimos 6 meses e você vai entender que toda vez que a gente bateu um topo, a gente estava dentro dessa região verde aqui em cima. Porque aqui o preço ele começa a se tornar caro para os investidores de curto prazo, para as pessoas que estão fazendo trading. E ele começa a se tornar barato ali entre a linha dourada e a linha roxa aqui embaixo. Bom, na data de ontem a gente chegou próximo da linha verde, então nós não compramos mais. Mas, se a gente olha para a data de hoje, a gente está voltando, caminhando em direção à linha dourada. Ou seja, a gente já está longe de um ponto de realização e a gente está começando a buscar um novo ponto de entrada. Beleza? Tendo isso em mente, a gente vai partir para o nosso price action. Bom, quando a gente olha para o price action do Bitcoin, a gente olha em escala de 4 horas, a gente tem um canal de baixa acontecendo. Esse daqui é um padrão gráfico extremamente importante. Olha só, distribuições geralmente elas acontecem para cima. Acumulações geralmente elas acontecem para baixo. Por quê? Sempre que a gente rompe uma máxima, tem muitos players que vão operar o rompimento. E também tem muitos players que irão estopar as suas posições caso haja aquele rompimento. Ou seja, todo rompimento ele é uma ponta de alta liquidez. Se você é um grande player e você tem muito dinheiro para você montar uma posição, tudo que você precisa é de liquidez. Você não consegue montar essa posição de uma única só vez. Então, quando a gente vê o preço subindo, rompendo um novo topo, caindo, rompendo um novo topo, caindo, isso é um sinal de distribuição, porque está capturando a liquidez daquelas pessoas que estavam estopando ou das pessoas que vão entrar em rompimento, devolve, vai buscar nova liquidez, vai gerando liquidez. Isso acontece para baixo também, só que para baixo nós temos acumulação. Quando a gente tem padrões como esse, depois de uma grande movimentação de queda, são padrões que nos dão mais confiança de que sim, tem vários players de alto potencial que estão operando nesse momento e eles estão buscando liquidez. Por que a gente sabe que eles estão buscando liquidez? Porque a gente vê rompimentos de fundo sem continuação, rompimentos de fundo sem continuação. Isso significa que a gente pode passar mais tempo dentro dessa zona de acumulação, e eu, Guiteles, tenho interesse em acumular aqui dentro dessa região, não só por conta do price action, vou te mostrar outros dados também, mas enquanto nós estivermos presos aqui entre os 60 e os 70 mil dólares, eu, Guiteles, tenho interesse em acumular. Como eu já montei boa parte das minhas posições, e lembre-se que a carteira Rumo ao Milhão, ela está se posicionando no Bitcoin já fazem 21 dias, ou seja, a gente começou a comprar Bitcoin lá nos 66 mil dólares, e a última compra que nós fizemos foi há 3 dias, que nós compramos Bitcoin nos 63 mil dólares, nós estamos aumentando a nossa exposição dentro dessa região. Só que agora o meu interesse em acumulação, em montar posições, vai estar mais da metade desse canal para baixo e não para cima. Ou seja, na data de ontem a gente estava
fora da minha zona de interesse comprador. Na data de hoje, nós estamos dentro da minha zona de interesse comprador. E aqui o que eu devo fazer é medir se a minha mão já está extremamente relevante, se a porcentagem de exposição que eu já tenho no Bitcoin é o suficiente àquilo que eu espero ou não. Caso a resposta seja não, aqui eu devo aumentar ainda mais as minhas posições, porque nós estamos entrando dentro da zona que eu tenho expectativa em comprar. Olha só, eu nunca falo com você sobre o preço mínimo, o preço máximo que um ativo vai bater e que ele vai subir ou que ele vai cair. Eu não trabalho dessa maneira, eu não consigo prever o futuro, eu não trabalho com alvos. Eu consigo bolar estratégias dentro de região, acompanhar o que está acontecendo com o mercado e ir gerenciando aquelas posições. No presente momento, é uma região onde para mim apresenta sinais de acumulação de curto prazo e não de longo prazo. Diante disso, eu vou montar uma estratégia de trade e não de hold. Essa estratégia de trade ela deve ter um ponto de entrada e um ponto de saída. Eu devo saber quais são as regiões limites de eu estar comprando ou não aquele ativo. E assim, eu vou me comportando para que eu possa gerenciar o patrimônio da carteira rumo ao milhão. Eu sei que tudo isso parece complexo e caso seja complexo para você, você pode entrar para a carteira rumo ao milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição. Mas eu quero que você entenda que sim, essa é a minha função, esse é o meu trabalho diariamente, analisar o mercado, bolar as estratégias e tomar uma decisão de compra ou de venda. Eu não tenho 100% de assertividade. Inclusive, se você olhar para o patrimônio da carteira rumo ao milhão, você vai ver que eu tomei drawdown nos últimos dias, porque essa posição que eu estou montando em Bitcoin, ela foi iniciada em $66 mil. Depois que eu iniciei essa posição em $66 mil, a gente viu o preço retraindo, fui aumentando a exposição gradativamente. Obviamente que hoje, quando a gente olha o patrimônio, ele já está ali no nível do momento de entrada que nós tivemos, porque a gente foi construindo o custo médio, mas eu quero que você entenda que eu estou me posicionando. Veja o patrimônio da carteira rumo ao milhão tendo drawdown nos últimos dias. Só que o meu jogo, ele é de longo prazo. Olha esse lindo gráfico dessa carteira. Tem momentos que eu tomo drawdown? Sim, tem momentos que eu tomo drawdown, mas o meu foco aqui ele sempre é ganhar de balde e devolver de colher, simples assim. Eu sei que essas posições que eu estou montando dentro da região dos 60 a 70 mil dólares no Bitcoin, ela pode me gerar prejuízo e eu posso precisar realizar um stop loss. Se isso acontecer, eu vou tomar um drawdown dentro da carteira. Só que o meu foco aqui não é apenas em uma única decisão, mas sim no consolidado. E no consolidado, vale eu me expor nesse momento, porque a carteira rumo ao milhão ela está protegida desde o all-time high do Bitcoin, lembre-se. Bitcoin bateu o topo histórico dia 6 de outubro, onde nós tínhamos $43 mil. Hoje a gente está brigando ali pelos $52 mil, mais de 20% aí de lucro, enquanto o Bitcoin caiu 50%. Isso daqui para mim são resultados extremamente significativos. Mas veja que ao longo desse período tem momentos que sim, são momentos mais difíceis porque a gente está montando a posição, nós estamos entrando dentro daquela posição e o mercado ele precisa andar. Bom, por que eu sigo ainda olhando para aumentar as posições? A gente ainda tem um belo de um suporte abaixo dessa região que nós estamos, nos $60 mil, tá? Eu não descarto a possibilidade da gente fazer um flush dentro dessa região aqui, mas quando eu olho para esse suporte, é o que eu quero entrar em uma região de baixo risco. Olha só, se a gente volta aqui recentemente e lembre-se que a carteira rumo ao milhão, ela fez 3 trades lucrativos dentro dessa região, a gente fez esses trades porque nós estávamos também dentro de uma região de suporte, uma região onde eu tinha um interesse comprador porque o mercado ele me mostrava que havia uma proteção dessa zona de preço. A partir do momento que a gente vê que essa proteção ela sai, a gente não fica mais exposto. Então, se você observar a carteira rumo ao milhão, ela não tomou drawdown durante esse período porque a gente fechou as nossas posições. Da mesma maneira, funciona aqui. Hoje eu estou me expondo e estou seguro porque nós temos um suporte abaixo da zona que nós estamos. Mas a partir do momento que esse suporte ele sair, eu também estou fora das minhas posições. E aqui não me importa qual que vai ser a realização, se eu tiver que realizar prejuízo, eu vou realizar prejuízo. Porque saiba que a maior falácia que existe dentro do mercado financeiro é você jamais realiza prejuízo. Olha só. Stop é uma realização de prejuízo e stop é a estratégia mais segura que você utiliza. O que você faz com stop é você simplesmente estancar um sangramento. Você simplesmente realiza um prejuízo mínimo para você poder reentrar mais embaixo e pegar a movimentação. Se você tiver um prejuízo mínimo, é fácil de recuperar. 2, 5, 10% dentro de cripto é fácil de recuperar.
Agora, se você não toma um stop mínimo porque você tem medo da corretora pegar o seu stop, porque ela sabe aonde você está colocando o seu stop, cara, você nem precisa colocar o stop, ele pode ser apenas na sua cabeça, você entendendo qual que é a região que você vai vender. Perdeu aquela região? Venda, meu amigo, não precisa deixar programado dentro da corretora. A programação na corretora só facilita a sua vida. Mas entenda que se o mercado vive pegando o seu stop, é porque você está colocando o stop no lugar errado e não porque a corretora sabe exatamente e ela sempre está manipulando e jogando contra você. Olha só, frase de pessoa que simplesmente, cara, não tem responsabilidade nenhuma na vida. Pessoas que estão de mimimi e que não assumem os seus próprios erros. Não seja vitimista, simplesmente aceita que você errou, que vai doer menos nesse processo. Mas eu quero que você entenda que dentro dessa região a gente precisa ser estratégico. Seja com o stop programado para facilitar a sua vida ou seja você executando a ordem manualmente, caso essas ordens aqui elas saiam dessa região. Bom, não só pelo price action e não só por conta desse suporte eu venho me expondo, mas eu quero que você observe nesse padrão aqui. Geralmente, quando a gente bate 100% de risco de aceleração de quedas, significa que a gente chegou em uma dor máxima do mercado. 100% de risco é quando esse indicador ele trava aqui em cima. Se a gente voltar para o bear market passado, a gente vai ver que esse indicador ele trava aqui em cima em 100% de risco quando a gente tem o final da queda acontecendo. Não significa que a partir daquele momento o preço vai subir, significa que a gente está entrando em exaustão vendedora. Isso aconteceu em janeiro de 2022, quando a gente teve um belo rally pela frente. Depois a gente teve a Luna Foundation quebrando, a gente bateu 100% aqui, lateralizamos. Depois 3AC quebrou, também batemos aqui em 100%, tivemos rally. Depois aqui nós não tivemos tivemos um rally de alguns dias aqui, mas não muitos dias. Depois a FTX quebrou, mas eu quero que você saiba que quando esse indicador ele trava em 100%, geralmente a gente está em exaustão vendedora. E eu vou te mostrar com outros indicadores que nós estamos em exaustão vendedora. Bom, recentemente, desde quando nós batemos ali nos 59 mil dólares, 60 mil dólares por unidade do Bitcoin, nós travamos aqui em cima. Ou seja, estamos em uma região aonde nós entendemos que é uma região de exaustão vendedora. Para a gente entender se está tendo a exaustão vendedora ou não, basta a gente olhar para as realizações de prejuízo. As realizações de prejuízo, elas aumentaram durante o momento da queda, mas elas diminuíram após isso. E entenda, o preço ele continua dentro da mesma região. Isso é um sinal de que quem tinha medo dos 60 mil dólares vendeu. E que agora as pessoas estão mais confortáveis em segurar a sua posição nos 60 mil dólares. Além disso, quando a gente olha para a maior pressão vendedora, a maior pressão de distribuição, que são os investidores mais maduros do mercado, as pessoas que entenderam mais como funciona o jogo do Bitcoin, são essas distribuições aqui, quando a gente tem essas barras vermelhas. Essa distribuição ela deu uma cessada nos últimos dias, e quando a gente olha para o movimento de distribuição que houve desde lá dos 120 mil dólares por unidade do Bitcoin, essa distribuição ela cessou nas últimas semanas. Isso significa que a gente não vai mais cair? Não, não significa nada disso. Mas se a gente começa a analisar, quem tem medo dos 60 mil dólares já vendeu e não está mais com medo. As pessoas estão começando a ficar confortáveis na região de 60 mil dólares. Os players mais maduros do Bitcoin, eles pararam de distribuir nesse momento. Se a gente olha para o price action do Bitcoin, a gente vê sinais de acumulação. Se a gente olha para o book de ofertas, a gente vê que tem market makers suportando o preço nos 60 mil dólares. Bom, a gente começa a ter informações bullish na nossa frente. A única coisa que a gente pode fazer aqui é montar uma estratégia de compra. Simples assim. Por conta disso, eu, Guiteles, estou comprando. Agora, é comprar, acreditar que Bitcoin vai voltar para 100 mil dólares porque ele precisa entregar um respiro até 100 mil dólares para que você saia no 0 a 0? Ou é comprar acreditando que ele vai ir para 150 mil dólares, 200 mil dólares, que o ciclo ele já foi resetado, que a gente vai ter uma alta estendida? Cara, obviamente que não. Novamente, são compras para trade, compras para posições de curto prazo e não de longo prazo. Porque, para mim, as posições de longo prazo elas só serão abertas dentro da fase de capitulação. A gente já está cheirando a fase de capitulação, eu já irei iniciar estratégias de capitulação dentro da carteira Rumo ao Milhão. Inclusive, se você não está na carteira Rumo ao Milhão, você está de brincadeira na tomateira. Você está deixando o dinheiro na mesa. Afinal de contas, enquanto o Bitcoin caiu 50%, nós tivemos valorização de mais de 20% dentro da carteira. Então, clica no primeiro link da descrição e entra para a carteira Rumo ao Milhão.
Quando a gente olha para os dados, esses dados do curto prazo, sim, são favoráveis para a gente montar posições. Se a gente olha até mesmo ali para a quantidade do supply que está no lucro, cara, pouco mais de 50% do supply está no lucro. É uma quantidade extremamente baixa, mas é uma quantidade comum e normal para um bear market profundo. Quando a gente olha para gráficos diários, a gente bateu sobrevenda também, a gente não teve repique ainda. Se a gente olha para a escala semanal, a gente também está em região de sobrevenda, não tivemos repique ainda, não tivemos movimentação de respiro. Não é normal o mercado andar em linha reta, ele precisa andar em ondas. Por que ele precisa andar em ondas? Você sabe por que o preço ele parou de cair nos 60 mil dólares? Porque a gente não encontrou liquidez para baixo, simples assim. Grandes players não vão sair vendendo assim a qualquer custo também, eles precisam gerar liquidez. Como que eles vão gerar liquidez nos 60 mil dólares se eles não encontraram liquidez para baixo? Fazendo com que o preço suba, para que as pessoas comprem, para que as pessoas se alavanquem, para que as pessoas elas criem uma região de liquidez mais uma vez. Tendo essa região de liquidez mais uma vez, aí sim a gente tem espaço para uma segunda pernada, porque a gente sabe que esse daqui vai ser um ponto-chave no price action. Mas entendendo isso daqui, eu tenho interesse em abrir posições no curto prazo. Principalmente Bitcoin, dentro dessa zona mais próximo de 60 mil dólares, tenho interesse em aumentar ainda mais a minha exposição. Essa exposição não vai ser de longo prazo, porque a fase de capitulação ela ainda não aconteceu. Ainda tem muito lucro a ser realizado pelos investidores mais maduros do Bitcoin. Quando todo esse lucro ele for realizado, a gente vai dar um reset no NUPL e voltar para uma região de fase de capitulação ali, por exemplo. Mas lembre-se, a capitulação ela não é um preço em específico, mas sim um evento de concentração de supply em uma região em específica. A região que nós estamos, ela já começa a apresentar inícios cheiro de capitulação, como no ciclo passado nos 22 mil dólares, isso daqui também já estava começando a cheirar a capitulação. A gente ainda não chegou em fundo cíclico e nós chegaremos quando estivermos dentro dessa região verde aqui. Como nós não chegamos em fundo cíclico, como nós ainda não capitulamos, eu não vou segurar essas posições por longo prazo. Eu não tenho expectativa de fazer 100% de lucro dentro dessas movimentações. Eu não tenho expectativa de Bitcoin voltar para 100 mil dólares para eu poder vender essas posições. Não. Eu vou simplesmente segurar essas posições no curto prazo até que a gente tenha um dos dois sinais. Ou uma subida com sinal de distribuição, tô fora, lucro no bolso, vou aguardar a próxima movimentação de alta e entro novamente, ou seja, vou vender as minhas posições. Ou o mercado vai para baixo, ele me mostra que eu entrei em uma região onde não, eu tinha interesse de ir para cima, mas o mercado não foi para cima, nós fomos para baixo. Então nesse cenário eu vou precisar estopar, eu vou precisar aceitar um prejuízo mínimo realizado para que eu possa entrar em uma próxima região. Afinal de contas, o meu resultado consolidado, ele não é por conta de um erro, mas sim por conta de todas as decisões que eu tomo. Se você toma muitas decisões erradas, obviamente você terá prejuízo, mas se toma muitas decisões certas, obviamente você terá lucro nesse processo. E se tem uma coisa que nós fizemos nos últimos meses, ou melhor, nos últimos anos na carteira Rumo ao Milhão, desde o seu início, é ter boas decisões. Afinal de contas, nosso patrimônio está indo rumo ao all-time high, porque nós sabemos comprar e vender os ativos também. Eu sei que tudo isso parece difícil, eu sei que para cada momento do ciclo tem uma estratégia diferente. Eu sei que para você que está trabalhando, estudando, tentando olhar para o price action, tentando aprender isso daqui, tomar todas essas decisões é complexo e muitas das vezes você acaba perdendo dinheiro e se estressando nesse processo. Eu, Gui Teles, posso facilitar essa jornada para você. Eu posso mostrar para você aonde eu estou comprando, vendendo, qual que é a minha estratégia, qual que é a minha decisão. Ou melhor, eu posso mandar uma mensagem na tela do seu celular assim que eu for tomar uma decisão de compra ou de venda. Você pode copiar e colar as minhas decisões. Caso você faça isso, você estará copiando e colando os meus resultados. Resultados esses que são esse patrimônio aqui. Se você quiser entrar e ter acesso a todas as decisões da carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não.
Veja se você está em busca de acumular patrimônio. Caso você esteja, sim, eu, Gui Teles, consigo te ajudar. Caso você queira uma lista de 10 bons ativos para você comprar e holdar nos próximos 10 anos, eu não consigo te ajudar. Eu consigo ajudar quem quer ter uma carteira dinâmica, que em alguns momentos vai holdar, alguns momentos vai vender, alguns momentos vai fazer trade e simplesmente vai rotacionar o seu capital. Simplesmente isso. Surfando a maré conforme ela está. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Tudo o que você precisa fazer é exatamente acessar o app e ver quais são as minhas decisões na tela do seu celular. Além disso, você consegue tirar dúvidas diretamente comigo ou com a minha equipe. Caso você não entenda qual for o ponto, caso você tenha qualquer dificuldade nesse processo, nós estamos aqui dispostos a te ajudar também. Existe uma filosofia dentro da minha empresa, da Block Capital, que é: o nosso sucesso depende do seu sucesso. Então tudo que eu quero é que você tenha bons resultados para que eu também tenha bons resultados com a minha empresa. E pode ter certeza que dentro da carteira Rumo ao Milhão nós focaremos tanto na compra quanto na venda também. Sem essa de ficar holdando ativos em prejuízo esperando que uma hora ele suba. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes, tá? E o Thiago me mandou mensagem na data de ontem, não, ao longo dessa semana, que ele está indo pela terceira vez para Disney. Se não sabe quem é o Thiago, leia aqui uma dessas provas sociais aqui que você vai entender exatamente a história dele. E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Bitcoin de volta da região que eu tenho interesse em acumular mais posições. Caso você queira estar junto comigo, caso você queira ver o ponto que eu estou entrando, você sabe onde encontrar essas decisões. Bom, continuo com uma expectativa que a gente venha ter um rally no Bitcoin, mas entendendo que essa lateralização ela ainda pode se estender. Sem emoções e simplesmente olhando para dados, tomando uma decisão fria e calculista. Caso você queira estar junto comigo, você será bem-vindo na carteira Rumo ao Milhão. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Lhe desejo um excelente final de semana, um forte abraço e se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like. Caso você não seja inscrito, considere se inscrever. Um forte abraço, tamo junto e eu vejo você de volta aqui no canal na segunda-feira que vem. Valeu!